Então, qual que é a orientação? É você inventar outra crença. Eu não consigo passar nessa prova. Eu consigo passar nessa prova. Eu consigo passar nessa prova porque eu sou inteligente. E começar a trazer à memória aquele momento que você foi vitorioso na sua vida. Aquela época que você passou no vestibular, que você conquistou alguma coisa, que você foi mãe. Então, você tem que criar outra crença em cima da crença que você tem. Que às vezes você tem uma falsa crença, o meu consultório nunca vai encher. Sabe? E começa a acreditar naquilo. Não, você tem que mudar a sua crença. E valor já é alguma coisa que quando você transgride ele, você já adoece. Tá? Então, valor é tipo honestidade. Honestidade é um valor na vida de uma pessoa, sabe? Dinheiro, para algumas pessoas, é valor. Para outras pessoas, não é valor, tá? Então, quando a gente tem muita crença, existem as crenças que a gente chama de crenças limitantes, que não deixam você progredir na sua vida, tá? E nós temos duas coisas na nossa vida quando a gente fala de programação neurolinguística, que a gente tem o nosso consciente, que é essa parte superficial, que a gente fala bobeira, um montão de coisa, sabe? E tem o nosso inconsciente, que ele está lá no profundo. E às vezes muitas respostas para a nossa vida que a gente precisa, ela está lá escondida. E a gente precisa de levantar isso, tá? Então a mente consciente ela tem uma capacidade muito limitada de processamento. O processamento ele é controlado, lento e a linguagem mais verbal. É aquilo que a gente pensa já de cara, isso aqui é isso aqui, e a gente não raciocina. E a mente consciente, ela é um prato cheio para uma coisa que a gente chama no PNL de alucinação. O que é alucinação? Olhou para mim desse jeito, né? Tá querendo alguma coisa. Sabe, tem gente que começa a alucinar. O paciente falou aquilo ali para mim, então ele tá querendo, na verdade, ele é um safado. Sabe, começa a alucinar, tem que falar assim, não, calma. E às vezes até no dia a dia a gente alucina demais. Tá fazendo alguma coisa, você fica pensando, nossa, isso aqui é por causa disso. Você tem que falar assim, não, basta. Eu, por exemplo, alucino demais. Fico pensando. Só que você tem que falar assim, não, calma, isso aqui eu tô alucinando, não tem nada a ver com a situação. Então é importante a gente desvincular disso, tá? Que às vezes a gente fica alucinando demais, pensando, a Paula olhou para mim desse jeito aqui, é porque ela tá pensando isso. Mas ela me paga porque eu vou fazer isso. Isso é uma alucinação, entendeu? Então, o WhatsApp, por exemplo, é um prato cheio para alucinação. A pessoa coloca assim, reticências, aí você já fala, já sei o que quer, sabe? Ou então coloca em caixa alta, não vou hoje. Aí já acho que está brigando, né? Então, essa questão da entonação, que você vai conversar com seu paciente, no seu dia a dia também, isso é muito importante para evitar esse tipo de alucinação. Tem gente que alucina tanto, que fica doente. Na medicina, a gente tem vários colegas que são altamente alucinadores. Sabe? Tem gente que, sei lá, que vai trabalhar com uma roupa que não tem muito nexo, né? Coloca uma roupa, sei lá, alucina. Acha que é uma menina de 12 anos, 15 anos. Ou tem gente que acha que é um deus grego. Entendeu? Então, sabe? Então são alucinações. Então você tem que falar assim, opa, calma. Eu estou nessa terra aqui, isso é uma alucinação, deixa eu fazer a coisa da maneira correta. Sabe? E a mente inconsciente, ela já tem um processamento de grande número de estímulos. É aquela profundidade que a gente tem que tentar buscar aquilo lá embaixo. Eles se reparam tudo. Então, só que isso, a gente não aprende isso em faculdade. Isso é uma coisa que mudou. Antigamente a gente aprendia o quê? Que você tinha que estudar, fazer sua faculdade, passar no concurso, ter uma estabilidade financeira. Não era isso? Não é isso, Marcelo? Uma estabilidade financeira, sabe? Você tem que ter um emprego. Você não pode ser profissional liberal, não. Você não pode largar tudo e ter seu consultório, não. Então a gente aprendeu assim, que a gente tem que ser tudo assim. E esqueceu de ser um pouco empreendedor, né? E tudo isso conta na hora de você poder cativar o seu paciente. Então, na mente inconsciente, ela é mais antiga e mais primitiva, tá? Então, uma coisa importante para a gente estabelecer, começar com o nosso processo de contato com o paciente, com o seu cliente, que na verdade o paciente hoje ele é um cliente. O CRM ele é cheio de regras, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas se um paciente, por acaso, entrar na justiça contra você, você vai receber as mesmas normas de um Código de Defesa do Consumidor.
Só que a medicina não pode ser comércio, só que na hora de te julga como se fosse um comércio. Então é o cliente, né? É o seu cliente, na verdade. O paciente, ele deixou de ser paciente, ele virou cliente. Então, para a gente poder começar o nosso contato com o paciente, como é que faz, Leonardo, então, para a gente poder estabelecer uma boa conexão com o paciente? O rapport é uma conexão mental harmoniosa de qualquer natureza que ocorra entre duas pessoas. Então, é um processo pelo qual as pessoas igualam seus estados internos, acompanhando umas às outras características de suas fisiologias e atitudes comportamentais. Então, quando você estabelece o rapport com seu paciente, com seu cônjuge, você consegue comunicar com ele de uma maneira igualitária, tá? De uma maneira que a pessoa entenda aquilo que você está falando, tá? Então, o objetivo do rapport é o quê? É criar um laço de confiança, porque é muito comum o paciente, ele chega para mim às vezes no consultório e fala assim, doutor, fui numa médica louca, que ela não me explicou nada, que não sei o quê. Médica excelente, super qualificada e tal, mas é porque não tinha esse conhecimento da vida, né? Que seria o rapport, que é criar um laço de confiança. O rapport no italiano é relacionamento. Relacionamento. Seria, na tradução do italiano, né? Sim. Então, é você criar um laço de confiança, comunicar em um nível consciente e, ao mesmo tempo, inconsciente, uma mensagem do tipo, nós temos pontos comuns e estamos no mesmo contexto. Eu quero e sou capaz de me colocar no seu ponto de vista. Então, o rapport é o quê? É um nível de confiança que você vai estabelecer no seu paciente. Como é que a gente estabelece esse rapport? O rapport, ele pode ser estabelecido por ter algumas regras básicas para a gente poder fazer isso com o nosso paciente. Um é o espelhamento corporal, tá? A Juliana está sentada de perna cruzada. O que eu posso fazer? Eu posso sentar de perna cruzada na frente da Juliana. Então, quando você faz isso, automaticamente, quando você vai conversar com a Juliana, ela já vai te entender melhor. Você não está numa posição autoritária, entendeu? Então, seu paciente sentou na cadeira, senta igual ele. Ele mexeu aqui na sobrancelha, você mexe também. Tô dando pra vocês logo como é que faz, tá? Mexeu. Aí vai falar assim, por que você mexeu? Outra coisa, nunca... Essa linguagem corporal ela é muito importante. Você vai arrumar um emprego. Você quer... eu quero arrumar uma... Sei lá, eu quero trabalhar na clínica X. Nunca faça isso. Ó, a Juliana tá sentada aqui, fica normal, com a perna normal. Aí eu vou sentar de frente assim pra Juliana, ó. Então... eu só queria fazer tal coisa, sabe? Você nunca pode fazer isso. O ideal sempre é você virar um pouco o seu corpo. Que se você ficar de frente com a pessoa, é uma posição de conflito. Tá? Então, uma dica para vocês aí também no dia a dia. Até o paciente chegou no consultório reclamando que fez o preenchimento e ficou com a bolsa na olheira. Ou que ficou ruim, ele quer o dinheiro de volta. Nunca fica assim de frente. Dá uma virada no corpo e começa a estabelecer um rapport com ele. Que às vezes o paciente está ótimo. Às vezes ele amou o resultado. Só que aí a amiga dela, que não tem dinheiro para pagar, falou com ela, nossa, mas você tá tão artificial. Não é assim? Ou foi na cabeleireira, falou alguma coisa. Então, alguém chegou e percebeu. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela saiu do procedimento super feliz. Peraí. Ela saiu do procedimento super feliz, só que alguém, ou o marido, que nem tá tendo nada com a mulher, aí começa a falar mal. Achou ruim que ela gastou? Aí ela chega no consultório já com uma posição nervosa, querendo dinheiro de volta, ou questionando a sua qualidade, o seu serviço. Então, isso é importante. Então, uma maneira da gente estabelecer o nosso rapport é o espelhamento corporal, que pode ser feito por postura, gestos e movimentos, acompanhamento da respiração, que é o mais poderoso. Você está respirando, né? Não é ficar assim, não. Se a pessoa está assim, você tem que ficar assim também. Tá? Você entendeu? Isso é muito importante. Gente, parece bobeira isso aqui, mas eu adoro esses assim. Tá? Por isso eu quis passar para vocês. Então, olha só. Esse cara aqui é o mestre dos magos de rapport. É o Obama. Tá? Olha só. O outro presidente, ele passando a mão na sobrancelha e ele passando também. Coloca a mão de um jeito, o outro coloca também. Então, isso é importante para você criar essa conexão. Que às vezes está numa situação tão tensa no seu dia a dia e você tem que saber lidar com isso, tá? Outro princípio importante também do rapport. Qualidades tonais da fala.
o volume, a tonalidade. Quando você estiver no restaurante, por exemplo, se você quiser uma coisa mais rápida, você fala com uma pessoa assim, você pode trazer um copo de água para mim, por favor? Não estou me sentindo muito bem. Na mesma hora, a pessoa vem. O que telemarketing faz quando você liga? Pois não, boa tarde. Oi, eu não estou ouvindo direito, né? Assim, que quando você fala mais baixo, você chama atenção. Entendeu? Então, telemarketing faz muito isso. Às vezes você liga e fala bem baixinho, você tem que ficar bem assim, sair tudo quanto é lugar para você escutar. E isso é tudo de propósito mesmo, para você poder ter atenção. Para tudo que ela falar ser um comando, tá? Então, isso é muito importante. O volume, a tonalidade grave, a velocidade também, algumas pausas, sabe? Isso aí é algo que eu preciso policiar. A gente pode fazer pausa durante a fala. Você não precisa de falar tudo sem parar, porque a pausa também é uma coisa importante durante a fala. E predicados, que são palavras processuais. Usar as mesmas palavras de seu interlocutor. Por exemplo, fala alguma coisa para mim. Sobre o quê? Sobre o quê? Você entendeu? Repetir o finalzinho. Tá? Isso é muito importante também. Na hora de você tá estabelecendo um rapport também. Usar as mesmas palavras do seu interlocutor. Na dúvida, devem-se usar suavizadores verbais como talvez, quem sabe, pode ser que melhore bastante o seu vitiligo. É um tratamento novo que a gente vai utilizar. É um tratamento que foi recém-lançado no congresso nos Estados Unidos, que eu vou prescrever para você. Vou associar com o inibidor da interleucina X. Entendeu? É importante explicar isso para o seu paciente. Que o paciente hoje, ele não é aquele paciente besta, mas não. Ele quer explicação. O paciente, ele quer explicação. Ele ama que você, mesmo que ele não entenda nada, mas ele ama que você explique as coisas para ele. Não é só falar assim, sem fazer bioestimulador, você está com celulite. Não é assim. Você tem que pegar, desenhar. Olha só, tá vendo aqui? Essas aqui são as fibras de colágeno, né? A gente percebe que tem uma diminuição do número de fibras de colágeno no seu corpo. Então, por esse motivo, sua pele está um pouquinho flácida, tá? Então, isso é preciso explicar para o paciente, porque o paciente hoje, ele quer comprar a sua ideia, ele não quer ser vendido o tempo todo, tá? Ele precisa de informação. Tanto é que todo mundo que trabalha com marketing digital fala que é a informação que é importante, né? Você dá informação para o seu paciente. Então, é importante você usar esses suavizadores verbais. Talvez, quem sabe a gente consegue colocar um pouquinho de preenchimento aqui. Quem sabe a gente consegue, então, na próxima consulta, a gente trata a parte da flacidez. Hoje a gente vai focar só no seu cabelo, tá? E aí você vai voltar e a gente vai tratar um pouquinho depois da parte corporal, tudo bem? Então, isso é importante, porque às vezes o paciente ele chega no consultório também, ele quer tudo por 200, 300, 400 reais, não é assim? Ele acha que ele vai pagar 300 reais se você na consulta e ele tem direito ao corpo inteiro. Ficou a vida inteira sem tratar, aí em um momento ele quer tudo. Então você tem que falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir por etapas. A gente vai começar com essa etapa agora, a gente vai focar no seu cabelo, depois você vai voltar. Então você pode fracionar o tratamento do paciente sem ser deselegante. Sem ser deselegante. Às vezes o paciente ele marca com você uma avaliação e ele chega na avaliação e ele fala o quê? Aí você fala, olha, pro seu caso então, fiz aqui, você vai ter que fazer então 70 unidades de botox, a gente vai colocar então 4 ampolinhas de preenchedor e vamos fazer também um peeling químico, tá? Ficou por tanto. Doutora, e cabelo, você não mexe com cabelo não, né? Não é assim que eles falam? E micose é sua área? Pinta, você vê? Ele sabe muito bem que você vê isso tudo. Mas ele faz o quê? Ele te desafia. Você não mexe com isso não, né? Claro que eu mexo, toma aqui. É assim que eles fazem. Você não mexe com cabelo não, né? Eles vão te desafiando. Então, isso é importante nesse momento, sem você ser deselegante. Falar, sim, olha só. No seu caso, você quer dar uma olhadinha também nessa área? Só ir lá na recepção então, pra gente fazer um prontuário, para eu abrir o prontuário de consulta para você. Porque o papel que eu tenho aqui não dá. Sabe, aí você despressuriza a situação. Para não ficar aquela coisa chata, não vou passar para você não, você não pagou a consulta. Sabe? Sim.
E não fica deselegante você explicar para ele isso. Ah, olha só, tem que olhar com o aparelho. Olhar com o aparelho, para mim, é a melhor frase. Porque aí, então tudo bem, então eu vou pagar, porque eu vou olhar com o aparelho, né? Então, olhar com o aparelho é importante. Porque às vezes eu tenho muito colega que fala, Leonardo, eu não consigo sair de um jogo desse aí. Às vezes tem dentro de casa. Um familiar, você vai numa festa, é um saco isso, né? Acho que... você tem, exatamente, tem que ser isso aí. É o dermatoscópio. Então você é desse jeito, você está numa festa, você está na igreja, às vezes no elevador, a pessoa vem e começa a falar com você. Dá uma olhadinha aqui para mim rapidinho. Não é? E não é assim. Para você dar essa olhadinha, você está vindo aqui no sábado, final de semana, está deixando seu filho em casa, você pagou uma faculdade milionária de medicina, pagou especializações milionárias, investiu. Então não é só dar uma olhadinha. Tem todo um contexto por trás. Então isso a gente precisa valorizar isso quando você for abordar o seu paciente, né? Então, suavizadores verbais é bem interessante, tá? Então, essas combinações emocionais, se você conseguir entrar no estado emocional do outro e participar com ele, tendo empatia, conseguirá um rapport muito forte. Então, um sorriso, isso é importante também. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais carrancuda. Você sabe aqueles pacientes que você fala assim, bom dia a ela. Bom dia. Não tem gente assim? Você chega... Oi? Tem gente pior. Tem, desse jeito. Bom dia, se fosse bom dia eu não estaria aqui. Desse nível. Eu não falo, mas bom dia, tudo bem, é só bom dia. Você fala tudo bem. Tem gente que você não pode, mas às vezes você precisa de dar esse bom dia caloroso. Sabe, se for no seu consultório, é importante dar um bom dia caloroso. Porque se você não der esse bom dia, a pessoa já começa a ficar desanimada, entendeu? Agora, dependendo do local que você tiver, se você der um bom dia caloroso, a pessoa já vai chegar com um montão de receita pra você carimbar, quer fazer um montão de coisa, não é assim? Então, o sorriso é a chave universal do rapport. Otimismo transmite confiança e sensação de poder. Tratar o outro pelo nome é muito importante também. O som mais lindo que alguém pode ouvir é o seu próprio nome pronunciado. E paciência, saber ouvir. Tá? Isso é importante, saber ouvir. Tem momentos que você vai ter que quebrar o rapport. Essa conexão. Você vai ter que quebrar porque a pessoa começa a te enrolar demais e você precisa de resolver suas coisas, você precisa de atender outro cliente, então você vai ter que quebrar ali mesmo, tá? Então, fatores que quebram o rapport. Carranca é o contraponto do sorriso. Essa aqui era uma novela antiga que passava, o Vinícius deve saber, que é mais velho, né, Vinícius? Sacanagem. Que essa mulher chamava tipo Neide Carranca. Que ela só ficava desse jeito, sabe? E aqui, ó, outra coisa que quebra o rapport. Ficar olhando pro relógio ou pro celular. A pessoa tá falando com você, você pega o telefone e começa a ficar olhando assim. Você quebra na hora o rapport. Tá? E interrupção da fala do outro. A pessoa está falando, você fala, não, mas deixa eu te falar aqui, sabe? Interromper também. Isso tudo quebra o rapport. Às vezes você vai ter que quebrar mesmo, dependendo da situação que tiver, tá?